Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA, UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e estamos fazendo esse percurso teológico na literatura do Antigo Testamento. E estamos nessa nova jornada falando sobre os livros poéticos sapienciais do Antigo Testamento. Só relembrando que a classificação dos gêneros literários que nós temos nas nossas Bíblias, elas diferem um tanto da Bíblia hebraica, aliás, bastante, né, da Bíblia hebraica, e também da Septuaginta, né? Tá certo? Então, nós iremos continuar hoje falando sobre esse tema. Mostramos na aula anterior, aliás, na primeira aula desse bloco, na introdução, né, dos livros poéticos, um pouquinho das características da poesia hebraica, e é marcada principalmente com o paralelismo, né, e também com a intensidade da narrativa, né, que pode ser ascendente ou pode ser descendente, né? E isso aí é muito importante para a gente extrair daí as ênfases espirituais que o autor está querendo transmitir. Tá certo? Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre o livro de Salmos, né? Então, na verdade, ali não é bem um livro em si, né? Mas são, pelo menos, alguns blocos, né? Uns 4 blocos de livros, e com uma coleção de cânticos que realmente fica difícil de datar todos, né? Mas acreditamos que alguns são pré-exílicos, outros são pós-exílicos, outros são bem antigos, né? Como o Salmo de Moisés, né? Quer dizer, atribuído a Moisés, então pressupõe uma antiguidade aí bem mais distante, né? Do que os outros. Então, é um material riquíssimo, né? Riquíssimo em termos de conteúdo espiritual. Geralmente, as pessoas pensam que o livro de Salmos era usado apenas de forma litúrgica, né? Ou seja, para o culto no santuário ou eventos similares. Mas, na verdade, além desse aspecto litúrgico, nos Salmos estão repletos de conteúdos também proféticos, né? E exortativos, né? Que isso é muito interessante. Uma outra coisa, para você ter uma ideia assim, do aspecto profético, né? Um dos salmos, um dos textos do Antigo Testamento que mais descrevem a cruz, que é o Salmo 22, né? É um salmo muito interessante, né? Porque foi o salmo que Jesus canta, né? Ele recita quando está morrendo. Deus meu, por que me desamparar? É um salmo, né? É como se, de algum modo, ele estivesse cantando, né? Talvez estivesse até cantando, né? Porque nós não sabemos, né? Embora a Bíblia não mencione que ele estava cantando, mas é interessante o fato de estar mencionando uma letra de uma música, né? Ao invés de um texto profético ou de outro texto profético. Então, isso mostra que o texto da coletânea dos Salmos não tinha apenas aspectos litúrgicos, mas havia também os aspectos proféticos. Havia também um aspecto, digamos assim, militar, né? Muitos desses hinos eram os hinos também que eram cantados nas campanhas militares, né? Em algumas cerimônias de consagração, né? Que está relacionadas aí com ritos litúrgicos. Mas o que me chama mais atenção, e que deveria nos chamar mais atenção, é que é uma coleção de hinos. É como se nós tivéssemos aí na linguagem igrejeira moderna, né, um inário. Né? Um inário, agora, um inário bem diferente. Né? Por quê? Porque a maior parte desses salmos, ou pelo menos assim, a proposta fundamental dos salmos, é que cada salmo ele nasce de uma experiência do autor com Deus. Né? É uma experiência espiritual. Né? É uma percepção que ele tem da realidade a partir da sua comunhão com Deus. Então, isso é fantástico, porque a maior parte das músicas hoje, né, elas não obedecem, né, esse padrão de espiritualidade. Né? As pessoas olham mais a arte, né, a capacidade que a pessoa tem de compor, de interpretar,
e quase não se leva em conta essa questão da espiritualidade que produz aquela literatura musical, né? E musicalizada, melhor dito. É verdade que muitos dos hinários hoje, dos hinários tradicionais, muitos hinos ali têm histórias fantásticas, né? De experiência espiritual, né? Mas eu não estou me referindo, estou me referindo também das músicas, assim, digamos assim, do inário paralelo, né, que está sempre atualizado, né, das músicas para os jovens, etc, etc. Um fato curioso, quando a gente estuda um pouquinho da música no Antigo Testamento, é que havia diversas categorias de música para momentos distintos, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar hoje em dia, né? Essa ideia de... Porque eu particularmente não gosto dessas terminologias, a música de Deus, a música segundo Deus, tal. É muito subjetivo isso, pessoal, muito subjetivo, né? Porque talvez algum tipo de música hebraica, né, que se cantasse naquela época, se trouxer para hoje, ninguém vai querer ouvir isso nas igrejas, né? Então, a música tem muito a ver com a cultura onde a revelação aconteceu. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe. O que eu quero enfatizar aqui é essa experiência espiritual, né? Essa experiência espiritual. A necessidade de a gente ter música na liturgia que nos aproxime de Deus, né? A música que a gente canta em casa poderia ser até uma música diferenciada, a música que a gente sai aí para fazer uma caminhada poderia ser um hino mais ritmado, etc., não teria problema nenhum, né? Que a gente coloca aí no carro para fazer uma viagem, né? Mas a música do momento da adoração, os salmos mostram as coisas interessantes, a participação da congregação, né? Tem vários salmos, né, que pede a participação, né, que a sua misericórdia dure para sempre, né? Eu, quando entrei na igreja, havia muito isso, uma chamada leitura responsiva, né? Aliás, o Inário ainda tem, né, lá atrás, né? Quase que ninguém, nunca mais ouvi nada disso aí, né? Que é uma coisa interessante que poderia ser resgatada nas igrejas, né? Não sei qual é a igreja que você pertence, né? Mas geralmente todas as igrejas protestantes e mesmo católicas, né, elas têm a sua inódia, né, como a gente costuma dizer. Tá certo? Uma outra coisa que eu queria enfatizar é que muitas dessas músicas, elas não eram completamente originais, né? Então, estudos têm mostrado que muito dessa literatura ela tinha um paralelo com a literatura corrente, né? Então, às vezes tinha letras que, por exemplo, de hinos a deuses, né, que o autor mudou apenas, atribuiu apenas para Jeová, né, ou para Elohim, né? Ou seja, fez pequenas alterações, né? Então, isso também é muito interessante para nós estudarmos a literatura comparada, né, do Antigo Testamento, né? O que mais, pessoal, a gente poderia enfatizar nessa parte aqui da minha fala pessoal, né, desse conselho acadêmico, né, quando você estiver estudando os salmos, né? Uma outra coisa é que você deve sempre contextualizar o salmo, né? Porque tem alguns salmos chamados precatórios, né? Aqueles salmos que existe um espírito de vingança, né? Um clamor por justiça, e que às vezes a gente cria um certo mal-estar, né? O indivíduo pedindo, dizendo que vai quebrar a cabeça, estourar a cabeça de crianças em pedras, tal, a gente fica assim meio, poxa, como é que está isso na Bíblia, o povo de Deus fazendo esse tipo de coisa, né? Mas você não pode desconsiderar o contexto onde essas músicas foram produzidas, entendeu? E também as metáforas, né, que se produz, né, que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está lendo assim uma poesia, né? Quando a gente está lendo a poesia, a gente sabe que tem ali muitas metáforas, né? Quando Carlos Drummond de Andrade falava que havia uma pedra no meio do caminho, não era que literalmente tivesse uma pedra, aquela pedra ali significava muitas coisas, vai depender do caminhante, né? Então, a gente tem que saber ler, né, a poesia para tirar as lições necessárias para a nossa vida particular e também para a exposição, quer seja no artigo, quer seja numa pregação, etc. Deixa eu partilhar aqui com vocês aqui algumas informações gerais, né,
algumas informações gerais. É um pouquinho longo, né? Eu estou usando uma introdução do comentário, mas qualquer comentário que você encontrar, você vai ter essas informações. No material didático está bem compacto, eu volto a repetir, né? Porque a proposta pedagógica da nossa instituição é apresentar algo que tenha conteúdo, mas que oscile, né? Assim, nos diversos níveis, né? Porque nós temos alunos aí que são muito avançados, já vêm para a faculdade, outra faculdade, outros que já conhecem línguas bíblicas, outros que já estudaram, são estudiosos de apologética, de teologia, então estão apenas fazendo complementação teológica. Então, realmente um universo bem diversificado, tá certo? Algumas matérias vocês vão ver que elas estão bastante simplificadas, outras estão mais complexas, e isso é para poder atender a nossa comunidade estudantil. Ok? Então, vamos aqui. O título, o livro dos Salmos, ou Saltério, né, como a gente falava também em português, deriva do seu título em português do nome da coleção da Septuaginta. Eu espero que vocês já estejam familiarizados, né, com essas abreviações, né? Eu já falei para vocês que nós temos quando... Isso aqui é importantíssimo, viu, pessoal? Porque você não pode deixar de entender isso aqui, porque são coisas fundamentais mesmo, né? Olha, isso aqui é chamada Septuaginta, né? É assim, você vê que o autor aqui já não colocou o nome Septuaginta. E para a Bíblia hebraica, a gente usa geralmente o TM, né? Que é o texto massorético, né? Ou o BH, né? A Bíblia hebraica. Mas, em termos técnicos, se usa mais o TM, né? Que é a questão do texto massorético, né? Que é que dá origem à nossa Bíblia, como nós a temos, né? Então, psalmoi é grego, né? Isso aqui não é hebraico. Plural de salmos, que designa uma canção cantada com acompanhamento de instrumentos de cordas. O manuscrito tem o título Psalterium, do qual deriva a palavra saltério. Salmos é a tradução grega do hebraico mismor, né? Então, mismor é a palavra hebraica para salmos, né? Uma designação técnica para os salmos. A raiz de mismor é zamar, que significa cantar com acompanhamento instrumental, né? Então, isso aqui é interessante, né? Porque algumas igrejas não valorizam muito instrumentos, né? Na liturgia. E aqui a própria palavra mismor, né? Tinha essa ideia, né? De uma música cantada com acompanhamento, né? Na Bíblia hebraica, o título do livro é Terrilim, né? Terrilim significa louvores, né? Na literatura rabínica, Sefer Terrilim, livro de louvores. Terrilim deriva da palavra halal, que significa louvar. Halá é familiar para os leitores de português por causa da palavra aleluia, né? Que em hebraico seria aleluia, né? Os hebreus dividiam seus escritos sagrados, o Antigo Testamento, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Que é a questão da Torá, que é a lei, né? Os profetas Neveim, e os escritos, o Ketuvim, né? E a seção chamada escritos, né? Dos Ketuvins, incluíam 3 livros poéticos, os Salmos, Provérbios e Jó, e 5 rolos, né? Miglot, né? Miglotes são muito usados na sinagoga, pessoal. Muito usados na liturgia hebraica, né? Ou seja, o Cântico de Salomão, Ruth e Lamentações, Eclesiastes e Esther. Os livros históricos de Daniel, Esdras, Neemias e Crônica também estão aí entre os Ketuvins. Nós já vimos isso aí, essa estranheza do livro de Daniel está nessa classificação, né? Já comentamos isso em outro momento. Visto que os salmos eram considerados os mais importantes dos escritos, esse título com frequência designava todo o conjunto por meio da figura chamada Senedoc, né? Uma parte pelo todo. Então, por exemplo, em Lucas, se fala assim,
A lei, os profetas e os salmos. Para falar dos salmos, no sentido da referência aos escritos, né, de uma forma geral, já que era o livro principal. Né? A autoria são composições inspiradas por vários autores, nós temos aí Moisés, nós temos Davi, nós temos bastantes escritores que contribuíram, e outros que a gente não sabe, né? Que a gente realmente não sabe, não sabemos de qual foi os seus autores. Pessoal, aqui eu tenho que avançar um pouquinho, porque são muitas informações, viu? Eu gostaria, sim, deixa eu só dizer para vocês, ó, em seminário nenhum no mundo a gente consegue estudar tudo dos livros da Bíblia, né? Porque são 66 na Bíblia protestante, e mesmo eu estudei numa época de um seminário de tempo integral, né? A gente estudava uma média de 10, 12 horas por dia, né? E mesmo assim a gente não dava conta de tudo, né? Porque são muitas matérias, tá certo? Então, você vai perceber aqui que a gente oferece as ferramentas instrumentais, né? Instrumentais. Você vai ver um livro que você vai gostar mais do que o outro, talvez nesse livro você vai fazer um estudo mais aprofundado, mas é essencial que você parta desse livro aqui, né? Esse livro aqui. Esse aqui que é o nosso livro básico, né? E depois da Bíblia hebraica, né? E a Septuaginta, se você já domina os rudimentos das línguas bíblicas. Ok? O autor mais importante dos Salmos realmente é Davi, né? Temos também o Asaf, que compôs muita coisa, né? Então, você encontra essa expressão em hebraico, né? Como se estiver lendo a Bíblia, Le Davi, né? Ou seja, a expressão de Davi, né? Ou por Davi também, né? Às vezes pode ser traduzida dessa forma. E também Asaf, né? Asaf também é outro que aparece, né? Pelo menos com 12 salmos atribuídos a ele, né? Como nós já falamos, esses salmos são... Aí tem aqui também os filhos de Corá, né? E vários outros autores, né? Até mesmo Moisés, né? Como nós já mencionamos, né? O contexto histórico, né? As tentativas modernas para se descobrir a autoria e datar os salmos começam por volta do século XIX. Por que o século XIX, pessoal? Porque é um século voltado aos estudos literários, né? Tá certo? Então, teve um interesse muito grande com, não foi só a Bíblia, né? Mas também os escritos antigos, que já tinham começado lá na Renascença, esse movimento. Com o estudo das referências contidas no subtítulo. Esses eruditos estimaram que os salmos foram compostos num período de mais de 1000 anos. Pessoal, por isso que é um material... olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu sempre digo quando eu faço um sermão, né? Que mesmo se um dia eu deixasse de acreditar em Deus, né, eu continuaria lendo a Bíblia, né? Por mais herético que isso possa parecer, né? Eu continuaria frequentando alguma igreja, porque eu gosto também dessa companhia de pessoas que pensam, né, no transcendente, né, como filósofo e teólogo e filólogo, né? Eu tenho um fascínio por isso. Continuaria também orando, porque a oração, a forma de meditação sempre faz bem à alma, né? Mas principalmente a leitura da Bíblia. Por quê? Porque, um compêndio desse de Salmos, que cobre 1000 anos aproximadamente, e você agora tem esse material diante das suas mãos, né? Nas suas mãos, diante dos seus olhos. Pessoal, às vezes a gente não tem noção de quão precioso isso é. E olha, eu não estou nem falando aqui do aspecto da inspiração, do aspecto do poder da palavra de Deus. Eu estou falando nesse momento agora como literatura, né? Como literatura. Como isso é importantíssimo, né? Como isso é importantíssimo. Tá certo? Então, você tem diante de você uma corpora, né? De material riquíssimo, riquíssimo, que só você fazer a leitura já vai te engrandecer demais, né? Há uma disparidade crescente nas opiniões, logicamente, né? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas no meio acadêmico existe uma tendência que eu chamo de modismo acadêmico, né? Quando os indivíduos querem se destacar criando algumas teorias. E essas teorias, muitas vezes, não têm nem compromisso epistemológico. O compromisso é, na verdade,
o escritor querer se projetar, né? Então, isso é muito perigoso, quando você estiver lendo essas teorias modernas, né? Para você ter uma ideia, né? Vou sair aqui um pouquinho do assunto, só para refrescar um pouco. Para vocês terem uma ideia, um teólogo da Universidade de Tel Aviv, né, Israel, algum tempo atrás, aí, ele escreveu um livro, ou foi um artigo, não lembro bem, dizendo, né, que Eva tinha sido criada do pênis de Adão, né? Para ele fazer a interpretação hebraica. Veja, então o indivíduo que faz uma coisa dessa, ele não está preocupado muito com a hermenêutica, ele está preocupado chamar atenção, porque um livro como esse realmente chama atenção e foi motivo, né, de várias revistas internacionais. Então, ele conseguiu o objetivo que ele queria, né, que é projetar o seu nome. Né? Tá certo? Então, cuidado quando estiver estudando os livros de teologia, porque você vai encontrar muito disso aí. Deixa eu ver mais aqui. Isso aqui nós já falamos, né, que é a questão de salmos pré-exílicos, né, salmos que eu chamaria assim de proto, né, um proto-canônico, né, o proto-literário, como no caso de Moisés, né, que é um livro muito antigo, né, muito antigo, salmo, e que realmente seria assim as primeiras composições que dariam origem a essa obra maravilhosa que nós temos hoje, né? Com o surgimento da alta crítica, eu espero também que você já saiba fazer uma distinção entre alta crítica, né? Deixa eu colocar aqui, caso, né? Porque é bom a gente estar relembrando essas coisas, né? Porque nem sempre. Então, a palavra crítica que a gente usa aqui em teologia nem sempre é no sentido negativo. Viu? Então, nós temos a alta crítica, tá certo? Vou colocar aqui bem rapidinho, né? E a baixa crítica. Não tem a ver que a baixa seja menos importante que a alta, viu, pessoal? Isso aqui tem a ver muito com crítica textual. Com crítica textual. E essa outra aqui tem muito a ver com a crítica literária. E aí tem uma literária. Aí você pode dizer, professor, mas qual é a diferença, né? A diferença é que essa daqui, pessoal, ela está preocupada, digamos aqui, ó, com manuscritos, né? Então, a preocupação aqui com manuscritos, né? É com a questão das traduções, e por aí vai, né? Essa daqui, ela está mais preocupada, por exemplo, se ela pega o livro de Salmos, ela vai pegar, por exemplo, o Salmo 23, né? Então, Salmo 23. Ela vai tentar localizar historicamente onde foi que nasceu essa ideia de Deus como sendo um pastor. Né? Então, será que foi na época de Cristo? Não, né? Possivelmente não, embora Jesus se identifique como um pastor. Né? É um período muito anterior. Então, ela vai fazer um estudo histórico, né? Crítico, fazer uma literatura comparada, para resgatar e tentar identificar como foi que chegou esse conceito de um Deus pastor, né? De um Deus que pastoreia o seu povo. Então, a crítica literária trabalha em cima disso aí, tá certo? A ideia de justo, a ideia de sofrimento. Então, quando nasceu essas ideias, isso aqui estou falando de modo geral, né? Porque aí tem muito mais coisas, né? Por exemplo, está dentro dessa crítica textual aqui, aquela questão das fontes, né? Que é uma teoria que eu particularmente não aceito, né? Mas que tem a questão da fonte eloísta, da fonte javista, da fonte deuteronômica e da fonte sacerdotal, né? Do Pristes aqui. Né? Então, eles vão mostrar composições literárias, né? Formas literárias, né? Por que estão ali, etc. Ok? Então, em linhas gerais, é isso aqui. Né? Não dá para a gente entrar em muitos detalhes, não, porque não é o escopo da matéria. Mas eu me preocupo com essa terminologia para que a gente esteja familiarizado. Né? Se caso você tenha esquecido disso aqui. Deixa eu ver mais aqui, algo aqui que eu julgo importante. O erudito conservador, em geral, defende que os salmos foram compostos num período de 1000 anos. Né? Essa aqui é praticamente a teoria mais conservadora. Né? Embora muitos salmos não possam ser datados de um período específico na história do povo hebreu, desde Moisés e Davi até os anos que se seguiram logo após o exílio. Quando se fala aqui o exílio,
Estamos falando aqui do exílio babilônico. Pessoal, quando você também estiver estudando esses salmos, você vai encontrar em livros, deixa eu colocar aqui, em livros, isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai encontrar em livros assim, o chamado judaísmo. Por que isso aqui é importante? Porque você vai estar lendo lá e você precisa saber o que é isso, né? Aqui é o judaísmo antigo e o judaísmo posterior, também chamado de tardio, judaísmo tardio. Esse judaísmo aqui é antes, geralmente, né? Eles colocam aqui antes do exílio babilônico, tá certo? E esse aqui é o pós-exílico, pós-exílio babilônico, né? Então, quando você estiver lendo, não esqueça desse detalhe técnico, né? Quando você estiver ouvindo, aliás, lendo, né? Os autores, né? Que alguns desses salmos foi realmente compostos antes do exílio babilônico e outros pós, né? E outro na época de Moisés, né? Então, perceba que realmente é um material muito rico, né? Durante as notáveis descobertas da arqueologia no século XX, as que proveram mais contribuição para a compreensão dos salmos foram do sítio de Hans Shamra, eita, difícil aqui, né? No norte da Síria, chamado da antiguidade de Ugarítica, né? As escavações neste lugar, iniciadas em 1929, têm desenterrado centenas de tabuleiros de argilas escritas em cuneiforme, desconhecidos na época de sua descoberta, mas que desde então foi sendo decifrado, em grande parte por meio dos hábeis esforços de Hans Bauer e Edu Domner. As tabuletas contêm textos que tratam da religião mitológica dos antigos cananeus. O estudo desses documentos se tornou a ciência chamada ugarítica, nome que também foi dado à língua e à escrita de que foram escritos. Isso aqui nós falamos, né? Que muitos dos salmos têm um paralelismo muito grande com essa literatura produzida ali no Oriente Próximo, né? Tá certo? Então, quando você tiver lendo, você vai perceber que até mesmo fraseologia, né? Olha aqui, né? Que nós já mencionamos isso aqui, mas o autor aqui está dando essa ênfase, hein? Ok? O tema: o ser humano vive em apuros e Deus o socorre. É o tema geral, né? Embora que eu acredite que o tema geral é uma experiência profunda com Deus, né? E essa é a minha visão, né? E a percepção da realidade do mundo a partir dessa comunhão com Deus. Esse é o tema de abrangência universal no livro de Salmos. Nesses poemas sagrados, ouve-se o clamor, não somente dos hebreus, mas do ser humano, em busca de Deus, né? Uma das coisas que a gente percebe muito nos Salmos, né? Esse desejo de justiça. Você vai perceber muito isso, né? Muito mesmo, né? No Novo Testamento, como nós já mencionamos, né, que Jesus, o próprio Jesus recita um salmo, né? Paulo também incentiva a leitura dos salmos, né, dos cânticos, né? E, acima de tudo, a ideia, né, que eu queria deixar aqui para vocês, a ideia do justo, né? A ideia do justo. Isso é muito importante, né? Porque o justo, na Bíblia hebraica, é aquele que anda, né? Que anda. Aqui tem as questões das características da poesia que nós já falamos, né? Já falamos na palavra, na introdução geral. Pessoal, nós, na Bíblia hebraica, deixa eu só colocar aqui para não... É a questão do justo, né? A presença do justo na literatura, ou seja, é como que a Bíblia mostrasse que a preocupação maior dos escritores é que inspirar em nós esse desejo de justiça, né? Vamos ver aqui o Salmo primeiro, né, para a gente só ter uma ideia aqui, que o Salmo primeiro fala, né, o Salmo primeiro fala, deixa eu colocar aqui, o Salmo primeiro ele fala sobre aqui,
Eu vou ler aqui, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medida de noite, de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Perceba que o Salmo termina com essa questão antitética aqui, né? Aqui qual é o antitético? O justo e o ímpio, né? O justo e o ímpio. No verso primeiro, deixa eu só mostrar aqui um detalhe curioso aqui do verso primeiro, né? No verso primeiro, os verbos que aparecem aqui, eles estão no perfeito, né? Que seria um tempo passado, né? Também chamado de completo em hebraico, né? A tradução na língua portuguesa não é que esteja errada, ela é possível, né? Mas se a gente for fazer uma tradução mais coerente com o contexto da teologia hebraica, pelo menos essa é a minha visão, né? Pode ser que outros tenham uma visão distinta. A leitura desses salmos seria mais ou menos o seguinte: ó, bem-aventurado o homem que não andou, porque aqui a palavra, né, halar, aqui o verbo, aliás, ele está aqui, né, não sei se está dando para ver, aqui no verbo no cal perfeito, terceira pessoa, masculina singular, ok? Ou seja, está no passado. Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, aqui cadê aqui? Que, assim, não se detém, cadê aqui o detém? Não se detém, cadê o conselho? Aqui, não se, aqui, amade, né? Amade é permanecer, né? E não permanece, né? Na roda, né? E aqui o outro verbo é aqui o sentar, né? Mochave. Mochave, que é o sentar. Pessoal, você percebe aqui, não sei se porque a letrinha é bem pequenininha, né? Você vai ver aqui que todos esses verbos que se apresentam aqui, eles estão no passado. É como se o salmo devesse ser traduzido assim: bem-aventurado o homem que não andou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentou na roda dos escarnecedores. Essa é uma tradução possível. Por quê? Porque a ideia é que aquelas pessoas que fizeram isso, hoje elas estão sendo bem-aventuradas, né? Elas estão sendo bem-aventuradas porque elas tomaram uma decisão no passado, né? Ok? Isso aqui é uma questão linguística, não é só uma curiosidade, né? E colocando aqui o finalzinho, né? O finalzinho para você ver aqui o contraste antitético, né? Que o justo, olha aqui, o Sadequim, né? O Sadequim que é o justo. A diferença entre o Sadequim e aqui, aí ele vem aqui, e o Racha, né? O Racha. O Racha aqui é o pecador, né? É o pecador. É o pecador, que seria o ímpio, né? Então, aqui o contraste. O Sadequim, que é o justo, né? É a grande figura do livro dos Salmos. Você vai encontrar isso aí com muita frequência, né? Deixa eu ver mais aqui, pessoal. A classificação, são várias as classificações, isso vai depender de autor para autor, tá certo? Então, não vamos nos fixar demais nisso, né? Porque isso vai depender de cada autor que está escrevendo sobre o Antigo Testamento, né? Então, eles apresentam a sua interpretação, né? Alguns acreditam nessa categoria, nessa taxiologia e outros em outro tipo de classificação, que agora para nossa fala aqui não nos interessa muito, né? Deixa eu ver mais aqui. Como nós falamos, né? Tem salmos, né, que com
com diversos objetivos, né? Desde os salmos de guerra para salmos também precatórios, salmos didáticos, salmos messiânicos, salmos que envolvendo aqui a penitência, a questão também de maldição, né? Que é muito comum na religião antiga, e por aí vai, né? Então, você tem uma diversidade na composição desses salmos, né? Tá ok? Salmos também acrósticos, né? Acróstico é quando você coloca, quando você faz, né? Você, digamos aqui, você tem A, B, C, D. Aí cada letrinha dessa você começa um poema, né? Você começa aqui um poema. No caso aqui do hebraico, né? Aí começa aqui, tá certo? E é chamado de acróstico, né? Quer dizer, estou falando isso, né, pressupondo aquele que não conhece, né? É um termo bastante conhecido isso aqui, né? Na língua portuguesa. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver mais aqui. A divisão dos livros, aí aqui sim, né? Alguns colocam 4 divisões, outros colocam 5 divisões. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui, em termos de literatura, é importante, né? Em termos de estudo literário. Volto a repetir, porque pressupondo que todos nós acreditamos que a Bíblia é um livro sagrado, né? Então, mas nesse momento agora a gente está preocupado com o aspecto literário dele, né? Então, os salmos nessa categoria, nessa classificação, né? Eles estão divididos em 5 blocos. O primeiro, do livro 1 a 40, o segundo, 42 a 72, o terceiro, 73 a 89, o quarto, 90 a 106, o quinto, do 107 a 150, né? Então, basicamente, aí, como se diz aí, a classificação. Embora, bom seria que tivesse em ordem cronológica, né? Mas é muito difícil isso aí. A numeração desses salmos podem variar da Septuaginta e também da Vulgata. Quando você estiver pesquisando na Bíblia hebraica, você vai perceber isso aí, né? Com o passar do tempo, você vai ver isso aí quando estiver se familiarizando, né? Tá ok? Deixa eu ver mais aqui. Realmente tem muita coisa, né? Não dá para a gente falar tudo, né? Como eu já falei para vocês, né? Não tem como falar tudo, porque realmente... Mas, se vocês desejarem, passarem aí um e-mail para mim, eu posso enviar isso aqui para vocês, né? Só finalizando aqui, uma transliteração do hebraico selah, essa palavra ocorre 71 vezes no Saltério, né? Ou seja, nos livros de Salmo, né? 17 vezes no livro 1, 30 vezes no livro 2, 20 no livro 3 e 4 no livro 5. Não há ocorrência no livro 4. 20 vezes no 3 e 4 no 5. E não há nenhum no livro 4. Selá ocorre apenas 39 vezes dos 150 salmos, né? 28 desses têm como subtítulo Ao Mestre de Cântico. A palavra tem um significado incerto e é interpretada de diferentes modos, né? A Septuaginta traduz o termo como interlúdio, né? Mas, infelizmente, a gente não sabe com precisão o significado desta palavra, né? Pessoal, o que é que eu gostaria que você ficasse na mente acerca do Salmo? Primeiro, né? Que é uma coletânea que envolve 1000 anos, né? Isso aí de cara. Que está dividido em 5 coleções, né? Que diferentes autores e que era uma espécie de inário do Antigo Testamento, da liturgia, e também da profecia, e também das batalhas, né, eles estavam presentes, e que eles nascem de uma experiência com Deus, tá certo? Então, que fique isso bem claro, né, que os Salmos é o resultado de uma experiência com Deus, e a partir dessa experiência o autor, né, tem uma interpretação da realidade e ele produz aí uma resposta a essa realidade através das letras e do cântico, que a gente não sabe, né? Mas possivelmente havia para cada música dessa um ritmo, né?
que a gente não conhece. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, né? Foi uma introduçãozinha um pouco extensa, porque realmente é um livro mais importante dos Ketuvins, né? Tá ok? Dos escritos, então, exige de nós um pouquinho mais de tempo. Um forte abraço e nos veremos em breve.